Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e hoje vamos falar um pouco sobre a industrialização brasileira. Só lembrando vocês que essa aula é a aula 12 da Geografia B, da página 28. Tirando essa saudade que não cabe mais no meu peito, vamos assim continuando as nossas aulas online. Espero que isso tudo termine logo e termine bem, né? Os números de mortes estão subindo cada vez mais, isso está preocupando um pouco, mas é só se cuidar, só fazer cada um a sua parte, que logo, logo estaremos de novo aqui, ó, nessa sala de aula, no tete-a-tete, né, que é bem mais gostoso, olha que delícia, né, cara? Pessoalmente, tudo fica melhor. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco da industrialização brasileira. Só lembrando da última aula que nós falamos sobre a industrialização. A industrialização, né? As primeiras, segundas e terceiras fases da Revolução Industrial. Falamos um pouco sobre os modelos de produção. Mas, se vocês notaram, né? A industrialização, esses pioneiros das revoluções são países que possui um nível de organização e desenvolvimento bem diferenciado do nosso. Agora você pensa, mas professor, e o Brasil, né? Como se enquadra? Então aqui nós vamos fazer um parâmetro pegando um pouquinho da história. Vamos fazer a história nossa aliada. Bem, o Brasil, ele foi colônia de Portugal até 1808. Porque com a chegada da família real, em 1808, o Brasil juntou-se ao Reino de Portugal, né? Reino de Portugal e Brasil, tudo junto. Mas, né, a independência, em 1822, proclamação da República, o Brasil até o século XIX foi colônia de Portugal. A Revolução Industrial, a primeira, acontece no século XVIII. Então, já temos aqui um parâmetro diferenciado dessa perspectiva. Então, o que o Brasil fazia quando a Inglaterra estava se industrializando? O que o Brasil fazia quando o petróleo foi descoberto e utilizado? Então, é nesse contexto que nós devemos pensar, né? Fazer essa ligação ao mundo lá na Europa, né? Os países se industrializando e nós aqui o que fazíamos. Então, eu já deixo essa linha, esse pensamento para que você raciocine comigo e tente entender a forma que vamos identificar a questão brasileira no papel da industrialização. Então, olha só esse esqueminha. Esse esquema é fantástico. Esse esquema aqui já é digno de vários joinhas de vocês. Olha, o primeiro período do Brasil, de 1500 a 1808, que é a vinda da família real do Brasil, se enquadra no período da proibição. Logo, logo nós vamos saber o porquê. Então aqui o Brasil é colônia total. O segundo período, 1808 a 1930, que é a eleição de Getúlio Vargas, que modifica um pouco a estrutura do Brasil. Uma ditadura também, uma das mais terríveis foi a do Getúlio, mas isso são questões históricas. Aqui nós estamos falando da indústria. Então, um período de implantação, que são divididos aqui em duas fases. A gente já vai ver. O terceiro período, de 1930 até o JK, 1956, um período chamado de Revolução Industrial Brasileira. Então percebo que a Revolução Industrial Brasileira acontece muitos anos depois da Revolução Industrial que é famosa no mundo. E o quarto período, após 1956, né, com o JK, depois com o golpe militar, a internacionalização da economia. E é bacana que nós vamos falar também nos últimos anos do século XX, vou colocar aqui uma quinta fase, um quinto período, que é quando o Brasil ele se redemocratiza, né? Tem esse período da redemocratização e também do neoliberalismo, governos neoliberais e uma estrutura um pouquinho diferente de tudo aquilo que acontece. Mas vamos lá, nós vamos falar
seguindo esse período, esse padrão aqui. Isso aqui é muito importante, gente, porque não só em geografia, também história, são períodos que são cobrados. Então, tome cuidado que isso é fundamental. Dê uma atençãozinha. Então, olha só, proibição por quê? Né? O Brasil era colônia, o Brasil era uma colônia, tem toda a história da divisão de capitanias hereditárias, da divisão das cismarias, nos governadores gerais, enfim, dos ciclos econômicos. O Brasil era proibido de ter qualquer tipo de indústria, de produção. Por quê? Porque o Brasil possuía um pacto colonial. O Brasil produzia commodities, isso é de fato. O Brasil ainda é um grande produtor de commodities, sempre destacou nisso, né? Mas naquela época era apenas isso, commodities. Né? O que é commodities? São as matérias-primas. Pau-brasil, depois veio o ciclo da cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do ouro, tudo isso também aliado ao ciclo da escravidão, que a gente esquece, que foi o Brasil o último país do mundo a abolir a escravidão, e foi o maior número de escravos vindos por um país aqui no Brasil, por um lugar. Então, não existia, né, independência financeira, independência política. O Brasil era uma colônia. Tudo aquilo que acontecia no Brasil era ordem de Portugal. Então, o Brasil vivia nessa imposição. Era uma colônia. Então, tudo aquilo que era produzido aqui ia para Portugal, transformado. O que tinha de manufatura e depois algum produto industrializado vinha de Portugal. O Brasil só mantinha esse comércio, né? E aqui no século XVIII, algumas indústrias de ferro, têxtil, mas nada assim também que se destaque na produção, né? E a Dona Maria, em 1785, um alvará extinguindo todas as manufaturas de colônias, têxtil, tudo, exceto os escravos e trabalhadores. Então, só podia ter esse tipo de conduta dos escravos, ou seja, o Brasil, nesse período, até a vinda da família real, era exclusivamente dependente de Portugal. Tudo aquilo que era produzido, tudo aquilo que era consumido, de alguma forma vinha das ordens de Portugal. Não necessariamente produzido em Portugal, né? Porque a Inglaterra, Portugal comprava muito da Inglaterra. Portugal, durante muito tempo, teve uma dívida externa muito grande para a Inglaterra. Portugal também ficou meio falido ali, mas é interessante saber que não existia nenhum tipo de interesse também, então é uma proibição. A implantação, na primeira fase da implantação, deixa eu mudar minha carinha para cá, nós temos a chegada da família real, né? Toda a história da fuga da família real, porque Napoleão estava conquistando a Europa, estava chegando em Portugal e ó, rapa o pelo, corre que o bicho vai pegar. Então a família real veio para cá em 1808. Então a chegada da família real revogou esse alvará. Por quê? Porque a família real veio para cá, então começaram a fazer algumas modificações aqui. É bastante interessante. É claro que na região onde eles estavam, ali no Sudeste. Lembrando que o Sudeste tem toda, né, uma estrutura anterior que vai fazer ele ser o maior centro industrial do país. Mas a gente já chega lá. Então a família real chega ali, Rio de Janeiro, revoga esse alvará, cria algumas coisas interessantes, né? Cria o Banco do Brasil, por exemplo, foi criado pelo Dom Pedro, Dom João, enfim, pelo governador ali pelo rei de Portugal. Abertura dos portos, enfim, né? A família real deu uma modificadinha aqui nas coisas, mas mesmo assim nada tão grande. Existia aqui nesse período um cara que tentou de fato investir no Brasil, o cara foi fantástico, mas só que o rei não deu muita moral para esse cara que foi o Barão de Mauá. Procura aí a história desse cara, que é uma história muito interessante. Foi ele que construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, que depois o rei construiu uma estrada de ferro do lado.
Ele deu uma pá de presente pro imperador, pro rei, e isso é um sinal, foi um sinal de desrespeito, né? Poxa, eu sou o rei, vou colocar a mão nessa pá. Então, diz que o rei não se dava muito bem com ele, então é que não deu muita bola. Mas o primeiro cara, o grande empresário brasileiro que se dedicou a tentar fazer alguma coisa foi esse Barão de Mauá. Ele fez muitas coisas, iluminou o Rio de Janeiro. O cara foi fodão, né? Mas enfim, né? Aos poucos as coisas foram mudando. Olha só, teve um protecionismo naquela época, né? Existia um protecionismo grande. Então, em 1828 esse protecionismo foi revogado, que cobrava um preço maior para a entrada de produtos. Uma lei Alves Branco, né? Que era uma espécie de protecionismo também, e um incentivo para as indústrias aqui. Então, essa primeira fase, com a chegada da família real, foi bastante interessante. Mas nada ainda que se considere uma grande mudança, mas já dos primeiros passos. A segunda fase, aqui já depois da independência do Brasil, o Portugal reconhece a independência do Brasil com uma condição: se ele assumisse toda a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, o Brasil já começa bem, né? Já começa devendo o que não tinha para a Inglaterra, e isso se tornou insustentável, uma dívida impagável. Então, já começa uma quebradeira total. Então, não tem muito o que fazer aqui no Brasil, né? Vou tentar organizar a casa. Mas o que acontece? Em 1950, um passo importante foi dado, né? A Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil, mas ainda existe escravidão. Mas aqui é um primeiro passo, né, que estimula a vinda de imigrantes, né, a mão de obra salariada. Lembrando que nesse período a cafeicultura era muito importante, né, o principal produto brasileiro era o café. Então já começa a ter uma vinda de pessoas para cá e tudo mais. Né? Mas só que acontece uma coisa, né, cara? No café há uma quebradeira gigante, né? Caramba, eu passo de um lado para o outro. Aqui, ó. O café tem um papel importante na industrialização, mas só que tivemos o azar de acontecer a crise de 29. Mas olha só, embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, a industrialização brasileira só sofreu o seu maior impulso após a crise de 29, né? Então, por quê? O café era o principal produto brasileiro. Ninguém compra mais café, porque está todo mundo quebrado. Então o Brasil ele precisa arrumar uma forma de sobreviver. Então, esse café, né, esses grandes produtores de café tinham dinheiro acumulado, tinha estrutura no Sudeste. Então, um dos motivos que o Sudeste é desenvolvido, né, a região mais desenvolvida, industrializada, populosa do Brasil, é também essa acumulação de capitais que o café trouxe no século XIX, século XX, e isso foi um impulso necessário para a atividade industrial. Aí surge aqui um tópico muito interessante que é a substituição de importações. O que é isso? Aqui tem até aqui, olha só que lindo, né? Um pouquinho para frente no governo Vargas, que vai chegar, nós temos o conceito de substituição de importações, que eu já vou falar sobre ele. Mas basicamente é substituir aquilo que você importava. Se você importa alguma coisa, vamos produzir aqui. Então nós temos o quê? Um crescimento no setor alimentício, essa indústria de bens de consumo. Nós vamos ver que no governo JK, no governo Getúlio Vargas, perdão, ele vai investir muito na indústria de base também, mas ainda o Brasil, olha só, né? Até hoje isso é fato. Depende muito do setor agroexportador. O Brasil ainda, com a quebradeira total de 29, 70% das exportações do Brasil, boa parte da renda ainda vinha do café. Mas as coisas estavam mudando. Nós temos o café, a parte da história que nós chamamos de Revolução Industrial. Aí sim o governo de fato investe,
se preocupa com a indústria, por isso que nós temos essa fase da Revolução Industrial, foi marcado pela Revolução de 30, a Era Vargas. Então, apesar de várias coisas que aconteceram, né, uma das coisas boas foi essa tensão que ele teve com a indústria, com o trabalhador também. As leis trabalhistas vêm desde aquela época. Então, olha só que bacana que aconteceu. Nós temos um investimento na indústria de base, que é a indústria de base, né, aquela que produz matérias-primas, uma indústria pesada, né, vai produzir matéria-prima para as outras indústrias, como várias outras, né? Então, olha só as indústrias de base aqui, né? Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Petrobras foi criada ali. E é bacana também que existiu uma lei de cotas que diminuiu bastante a entrada de imigrantes no Brasil. Então ele tem essa questão do nacionalismo. Então a mão de obra tem que ser brasileira. Nós temos várias coisas, né? Desenvolvimento da indústria, como a indústria começa a crescer, as cidades começam a ser importantes, então tem um grande êxodo rural, deu uma diminuída com a Segunda Guerra Mundial, mas depois retoma, né? E no segundo governo Vargas, os projetos de desenvolvimento baseados no capitalismo de Estado, através de investimentos públicos e institutos brasileiros do café. E depois nós vamos falar do JK, mas o Getúlio Vargas foi esse cara importante para a indústria brasileira. Então, ele começa a criar várias empresas brasileiras, vários investimentos. Então, quando falamos do começo da industrialização do Brasil, lembre-se de Vargas, Titio Vargas. Olha só aqui, né? Toda a infraestrutura, né, do café foi muito importante para isso. Muito importante mesmo. E quando falamos de substituição de importações, nós estamos falando disso aqui, ó. Embora a expressão substituição de importações possa ser utilizada desde a primeira fábrica instalada no país, permitindo substituir a importação de determinado produto, foi no governo de Getúlio Vargas que consolidou a primeira parte do governo dele, que ele foi 2 vezes, né? Consolidou uma política industrial voltada à produção interna de mercadorias até então importadas. Isso é lindo. Então, nós temos algumas coisas: a desvalorização da moeda nacional e implantação de leis e tributos que restringiam as importações, ou seja, para tornar o Brasil mais atrativo para o capital também estrangeiro. Isso é uma coisa bacana. Vamos começar a produzir aqui, nós diminuímos o valor da nossa moeda para que o nosso produto tenha concorrência lá fora. Então foi uma das medidas tomadas por esse tiozinho aí. Ele criou várias coisas aqui, né? Olha só, algumas indústrias interessantes. Algumas delas existem até hoje. Olha o fenemezão aqui. Esse, para quem não conhece um fenemê, esse é o caminhão. Tinha que dirigir com as 2 mãos. Tinha 2 alavancas para trocar a marcha. Muito massa. Aqui ele, pequenininho, assinando aqui a criação da Petrobras, já no seu segundo mandato. Petrobras, tão desvalorizada hoje, né, coitado. E o período da internacionalização, né? Vamos abrir os mercados brasileiros, vamos abrir para a entrada de indústrias estrangeiras. Olha só, então, nós temos um crescimento de 8,9%, grande. Nós temos um deslanche industrial, né? Vamos começar a crescer um pouquinho. O período do JK teve alguns planos interessantes, né? O plano de metas, 50 anos em 5, construiu Brasília, construiu várias rodovias. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Que ele abriu o Brasil para o capital estrangeiro, principalmente para a indústria automobilística. Eu até costumo brincar, né? Que é o governo do JK carro. Por quê? Porque ele abriu o capital, abriu as portas do Brasil para a entrada desse capital estrangeiro, para a indústria. Então, os importados, eles ganham vez aqui, né? Então, olha só, né? Plano de metas voltados para a educação, transportes, vias de transportes, construir um parque automobilístico e infraestrutura. Vamos investir no Brasil. Crescer 50 anos em 5,
que trouxe alguns benefícios. O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente nessa época, né? O governo JK foi um governo muito interessante. A Bossa Nova, a Copa do Mundo de 1958. Então, foram bastante coisas interessantes, mas esses 50 anos em 5 também endividaram o Brasil. Da onde que ia tirar dinheiro para isso? Vamos pedir emprestado. Mas enfim, a capital estrangeiro criou a UNB, Embratel, a Petrobras foi ainda mais estruturado, ou seja, o JK foi um cara interessante no Brasil, né? Olha só. Plano de metas, o que é isso, né? Tinha por finalidade o crescimento econômico do país, implantando indústrias de grande porte para gerar muitos empregos aqui no caso, né? E dinamizar todo o processo. Vamos ligar o Brasil. Como ele fez isso? Abrir as fronteiras do capital estrangeiro, atraindo investimento para formar a indústria, né? Então pode vir que o Brasil ele está aberto. Olha só, né? 50 anos em ciclo, teve um tripé: capital estatal, grandes conglomerados internacionais e nacionais. Olha só que lindo, cara. Esse é o JK. Muito bonito. E a internacionalização também, um pedacinho da era do período militar, que nós temos um crescimento industrial bastante interessante, chamado milagre econômico. Quando você pega as primeiras partes do regime militar, você vai ver que o Brasil cresce 12% ao ano, o governo Médici. É um período de crescimento industrial bastante interessante, mas só que daquele jeito, né, de uma ditadura, você não tem liberdade nenhuma. Segundo alguns historiadores, isso é um fato interessante, em 1971, o Brasil passou por uma epidemia, uma pandemia de meningite, mas só que simplesmente ninguém soube. Por quê? Porque a imprensa estava proibida de divulgar. Então, como que você acaba com uma pandemia? Proibindo a sua divulgação. Aí fica fácil, né, meu jovem? Então, são coisas do período militar. Né? Mas, falando em indústria, né, consolidou o crescimento industrial, a indústria cresceu pra caramba, o Brasil se torna um país urbano também aqui, muito interessante. Nós temos aqui os recursos usados em empresas estatais, privadas, multinacionais, principalmente no segmento industrial. Então, há essa abertura, apesar de um nacionalismo muito forte, eles buscam a abertura econômica. Vem empresas, vamos lá. Crescimento do mercado externo, o Brasil começa a exportar pra caramba. Muitas multinacionais vêm para o Brasil, porque aqui a mão de obra está barata, vamos reduzir o imposto, tem matéria-prima, ou seja, o Brasil é um país bastante atrativo, então vamos abrir oportunidades. Mas só que tinha algumas coisas, né? Qualquer manifestação por melhores salários eram duramente reprimidos, trabalha aí, fica quieto. E aquele negócio do Brasil como potência, né? Aqui falou o fanista, né? Aquela viagem, poxa, o Brasil é foda. Opa, não pode falar isso. O Brasil é foda pra caramba. Brasil potência, ganhou a Copa, e daí surge aquela frase, ame ou deixe, que alguns ainda usam hoje. Tá gostando, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Mas enfim, né? O Brasil cresce bastante. É interessante. Só falando um pouquinho aqui, mas esse crescimento tem uma quebra, porque na década de 70 nós temos a crise do petróleo, e essa crise do petróleo vai deixar marcas profundas no Brasil. O petróleo ele se torna muito caro, e o Brasil, que estava nesse ápice, que viveu seus momentos de glória, logo teve seu momento de decadência. Alguns dizem que essas crises foram responsáveis também pelas quedas, pelo fim do regime militar no Brasil. Tanto é que na década de 80, alguns historiadores, né, vocês vão encontrar muito isso, falam que o Brasil na década de 80 viveu sua década perdida. Perdida, né? No fim de 80, na era Sarney, olha só, nosso primeiro governo democraticamente eleito, nós tivemos uma inflação de mais de 1000%, assustadores, 1100 e alguma coisa por cento.
Tudo isso herança do passado. Então, para você ver que o Brasil ele investiu bastante, mas só que todo esse investimento, esse dinheiro emprestado, tem um preço. Então é interessante pensar nisso, né? Vamos pegar dinheiro emprestado, mas vamos pagar como? Então, na década de 80, isso explode. Ele foi controlado só em 1993, ali, com Itamar Franco, com Fernando Henrique, com a criação do Plano Real. A inflação dá uma equilibrada. Mas ali, a década de 80 foi terrível. Se você perguntar para os pais de vocês, pergunta como é que era a década de 80, ali, quando a inflação era alta, ia no mercado, de manhã à tarde era totalmente diferente os preços, você ganhava o seu salário. Hoje, amanhã esse teu salário vaporizava, porque não valia mais a mesma coisa. O dinheiro desvalorizava muito rápido. Então toda hora era trocado os preços do mercado. Mas enfim, né, aconteceu na década de 80 e aqui na década de 90, o que aconteceu? Né? O Brasil entra na era neoliberal, nós temos a diminuição do Estado, a privatização de algumas empresas, e o Brasil, né, entra nesse período da evolução tecnológica, né, no período técnico-científico. Então nós temos o quê? Uma maior qualificação da mão de obra, a abertura econômica ainda maior, vamos vender muitas das nossas empresas, e nós temos um fator muito interessante, né? O holding, o controle de várias empresas, que são, a gente já viu isso, o holding é quando uma empresa compra outra, várias empresas e controla tudo. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil, e não só no Brasil, uma tendência, é a questão da desconcentração industrial. Então, eu vou mostrar aqui um dado, olha só que lindo. Bem, o que é isso, né? O Brasil, durante muito tempo, nessa era da industrialização, até antes da industrialização, né? O capital era concentrado em uma região só. Começa no Nordeste, depois desce para o Sudeste e fica ali. Então as primeiras grandes indústrias, devido a esse histórico do capital, elas surgem ali. E as indústrias vão ficar naquela região. Então, a região Sudeste, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, eles vão concentrar o maior número de empresas, mas é uma concentração gigantesca. Né? 70%, 80% das empresas do Brasil ficavam naquela região. Agora, em 2006, esse dado é um pouco antigo, mas se nós olharmos dados recentes, nós vamos ver que essas indústrias começam a migrar para outros locais, sair desses grandes centros urbanos. Esse fenômeno chama-se desconcentração industrial, que vai levar também a uma desconcentração populacional. Por quê? Porque devido à evolução dos meios de transporte, principalmente, as indústrias não precisam estar mais em centros urbanos gigantescos, né, de consumo. Por quê? Vou produzir ali e já vendo ali. Por quê? Porque estou no meio de gente. Mas a tecnologia possibilitou que essas empresas fossem para os lugares mais baratos, com melhores condições, com melhores atrativos, principalmente incentivos fiscais, porque muitas vezes uma cidadezinha menor ela oferece incentivo, vem para cá, para minha cidade, que eu dou um descontinho aí no seu imposto, né? Te dou um barracão, ou seja, dá um tipo de incentivo fiscal, comercial, tributário, enfim. E também sem falar que essas indústrias, quando saem dos grandes centros urbanos, saem do caos, porque esses grandes centros urbanos têm milhares de problemas que uma cidade menor não vai ter. A mão de obra ela vai existir da mesma forma. Eu posso qualificar alguém hoje, é mais fácil qualificar. Então, essas características, todas essas características fizeram com que as indústrias do Brasil fossem para as outras regiões. Então é bastante comum você ter indústria agora, por exemplo, no norte. Existe indústria lá em Manaus, cara. No meio da floresta, várias indústrias do sul, enfim, as indústrias se espalharam pelo Brasil em busca de melhores oportunidades e também fugir desse caos, dessa loucura. Essa parte aqui da desconstrução industrial
ou desconcentração industrial, perdão, é um tema bastante recente e bastante interessante para aparecer em vestibulares. Ele aparece assim de uma forma sensacional, fantástica. Vai aparecer bastante. Então fique de olho nessa questão da desconcentração industrial, que tem a ver principalmente com os incentivos fiscais. A tecnologia, ela permitiu tudo isso aí. Beleza? Então, gente, na aula de hoje foi isso. Aqui nós temos algumas questões, eu vou trabalhar elas em outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, né? No livro de vocês está bem resumido, está bem bacana sobre tudo isso. E até mais, então. Se cuidem, boa semana, estudem, façam as atividades que na próxima semana eu vou postar um videozinho também com as atividades, que nós vamos ter uma aula sobre isso daqui, uma aula ao vivo. Beleza? Então, até mais. Cuidem-se. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Ô, louco, o que eu fiz aqui, né? Beleza? E fui. Tô tentando ir, mas não vai. Ah, agora sim. Falou. Até mais, gente. Qualquer dúvida, entre em contato.